E aí pessoal, 100%? Eu já fiz um vídeo que falava sobre como escolher um equipamento vintage. Agora eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês algumas dicas de qual equipamento não comprar. Alguns equipamentos transistorizados, principalmente os equipamentos transistorizados do final da década de 60 e início da década de 70, eram projetados e montados com transistores de germânio. Transistores que na época era a melhor tecnologia disponível, que foram substituídos depois pelos transistores de silício. O problema é que transistor de germânio ele não tem uma substituição direta com o transistor de silício, ou seja, você dificilmente vai substituir um de germânio por um de silício e manter a qualidade ou manter as características desse equipamento, do funcionamento desse equipamento. E aí você tem um belo amplificador transistorizado, início da década de 70, finalzinho da década de 60, de germânio e decide fazer manutenção. Como é que você vai fazer? Não fabrica mais. Então você acaba sendo obrigado a comprar estoques antigos de transistores de lojas ou da internet, com a possibilidade de adquirir um transistor falsificado, ou ainda fazer o uso de sucata de outros equipamentos. Então esses equipamentos, eles provavelmente terão a sua confiabilidade reduzida pela falta de confiabilidade de onde vieram esses componentes para a substituição. Então, se você não quer ter aborrecimento com o amplificador, com o receiver, com o equipamento que toque na sua casa e traga satisfação ao seu hobby, você deve evitar amplificadores e receivers que possuam na sua montagem transistor de germânio. Depois da construção do projeto de receivers e amplificadores de germânio, transistorizados de germânio, transistorizados de silício, a indústria ela criou um componente que diminui consideravelmente o tamanho da sua estrutura interna, ou seja, promove a miniaturização de uma placa, a miniaturização de um sistema, a miniaturização de uma plataforma, utilizando um componente chamado STK. O grande problema é que os STKs no início da sua produção eles não eram bons. Eles tinham várias falhas, eles aqueciam, frágeis, qualidade sonora abaixo do esperado. E o problema é que você adquire, você se encanta por um equipamento, por exemplo, no anúncio da internet, e esse equipamento ele possui saída STK e você não sabe disso. Então o primeiro detalhe é, pesquisa antes esse equipamento que você tem intenção em adquirir, se ele possui STK. Qual é o grande inconveniente? O grande inconveniente é que se ele tiver um dano no STK, você precisa saber se ele possui substitutos, se esse STK ainda é fabricado. O problema é de você encontrar um STK que ainda é fabricado é a falsificação. Ou seja, produto de baixa qualidade ou produto que indica ser de uma determinada linhagem, mas ele não pertence a essa linhagem. Ou seja, o silk que existe no corpo do STK não corresponde à verdade. Quando você vai instalar, qualidade baixa, baixa potência, queima com 5 minutos de uso, por exemplo. Então, se você não quer ter aborrecimento, você pode evitar equipamentos com STK. Mas, às vezes, você tem a sorte de um equipamento ter sido muito bem conservado durante toda a sua vida e esse equipamento nunca apresentar problemas. Você pode ter sorte. Da mesma forma que eu falei na dica anterior de equipamento de transistor de germânio.
Você pode ter a sorte desse equipamento ter sido muito bem cuidado. Mas é sorte. Origem. Qual é a origem? Foi bem consertado? Foi consertado alguma vez? Foi substituído algum componente alguma vez? Essa é uma questão. Normalmente quem está vendendo tem dificuldade de responder essas perguntas. Se já foi restaurado, se já foi reparado, se os componentes são originais. Com a evolução dos equipamentos, principalmente receivers e tuners, você passou a utilizar alguns componentes para, por exemplo, fazer a sintonia dos rádios FM e de rádio AM. E esses equipamentos utilizam alguns CIs. Esses CIs, muitas das vezes, não são mais fabricados. Ou seja, você tem um tuner de um receiver ou um tuner separado, um tuner próprio, que possui um CI, um determinado circuito integrado, e você, num determinado momento, você não sintoniza mais rádio nenhuma, nem AM, nem FM, ou AM ou FM. E aí, você se vê na iminência de ou jogar fora o equipamento, ou deixar de ouvir rádio. Você fala, mas as rádios hoje são muito ruins, mas você tem um equipamento capenga, sabe, fica estranho você ter um equipamento que é um receiver, que tem um sintonizador de FM e AM, e ele não funciona, por causa desse CI, desse circuito integrado que você não acha mais. Então, se você tem equipamento, por exemplo, um tuner ou um receiver, que possui um CI difícil de achar, o que você pode fazer é, se o equipamento já é seu, procurar na internet e comprar de reserva. Ou descobrir quais são os outros equipamentos que fazem uso do mesmo CI, do mesmo circuito integrado. E se aparecer a oportunidade de comprar um equipamento canibalizado, mas que o CI continua lá, você pode ter a boa experiência, a grata experiência de fazer a canibalização de um equipamento para botar o seu outro equipamento em bom estado, que você deseja colocar em funcionamento em perfeitas condições. O CI não é só usado em tuner, existem outros circuitos dentro de um equipamento, até, por exemplo, tapes. Tape deck utiliza muito CI para fazer controle de velocidade do tape, para fazer o funcionamento, por exemplo, dos comandos mecânicos. Alguns tapes eles possuem um sistema de solenoides que depende de uma lógica para que funcione. Por exemplo, você não pode dar avanço se ele está dando play, por exemplo. Se você está tocando uma música, avançar, você vai criar um problema. Então o mecanismo, ele desacopla o play e aciona o avanço ou aciona o retrocesso. Isso, quando não é mecânico, é feito por uma lógica que pode ser a lógica embutida no circuito integrado. Então você preste atenção se o equipamento que você tem desejo de adquirir não tem dificuldade de encontrar o circuito integrado. Você vai falar assim, Leonardo, eu não conheço nada de eletrônica. Pergunte ao seu técnico. Baixe o esquema, por exemplo, na Hi-Fi Engine, e lá você vai ter que saber inglês, porque os esquemas são em inglês, claro, dos equipamentos importados, nacionais em português, mas você pode descobrir lá onde está escrito CI. Se tiver CI, vai estar o número da peça, ou part number, e depois você faz a pesquisa no Google. Você pesquisa no Google e vê se tem no eBay, se tem no Mercado Livre, se tem no OLX, que aí você já vai se preparar para o futuro. Essa é uma dica muito importante, mas se você não sabe como começar essa pesquisa, peça ajuda ao seu técnico de eletrônica. Pessoal, essas foram as 3 dicas que eu gostaria de dar para vocês. São dicas da minha experiência, daquilo que eu já passei e daquilo que eu posso passar no futuro. Eu ainda posso cair nessas armadilhas, por exemplo. E eu senti a necessidade de complementar
o vídeo que eu falava sobre como escolher um equipamento vintage. E eu achei isso importante. Eu achei que não só é um vídeo popular do meu canal, com muitas visualizações, eu acho que é o recordista de visualizações do meu canal. Muita gente se pergunta como resolver um problema e muitas pessoas se desesperam e se desfazem dos seus equipamentos por um problema menor. Então, pessoal, se você curtiu, se você quer comentar, faça aqui embaixo no campo comentários. E não esqueça de dar o like também. Isso é muito importante para ajudar o canal ajudar a manter o canal ativo. Se você curtiu, bota o seu joinha. Se você tem um comentário, faça aqui embaixo. Chame os seus colegas para se inscrever no canal. Aqueles que gostam de antiguidade, gostam de som, gostam de carro, gostam de moto, gostam de feira. Por favor, me ajude a manter o canal ativo. Um abraço, até a próxima.